Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa primeira demonstração. Eu vou começar colocando a telinha aqui em full screen para ficar melhor para a gente visualizar. E o primeiro assunto que eu quero conversar com vocês é relacionado a estatísticas, né? Terminando as nossas demonstrações em relação a estatísticas. A primeira coisa que eu quero mostrar é um problema, e podemos assim dizer que é um problema, né? Relacionado à estatística e a estimativa que o SQL faz usando a estatística, que nem sempre é precisa e pode nos gerar planos de execução ineficientes. Isso significa consultas ineficientes e possivelmente com uma performance inferior. Então, o que eu vou tratar agora são o que a gente chama de estatísticas correlatas ou colunas correlatas. O que é isso? Ah, vamos lá, vamos começar com um exemplo aqui. Primeira coisa, como sempre, né, eu estou usando o banco de dados Northwind lá para fazer os testes. Eu vou criar uma tabelinha chamada aluguel carros e vou inserir uma série de valores nessa tabela aluguel carros, alguns valores aleatórios. Então, digamos, qual que é o cenário aqui? O cenário que eu estou tentando simular digamos que a gente tenha um software que gerencia locadoras de automóveis, de carros, e a gente tem uma tabela lá com aluguel de carros, e aí seria os carros disponíveis para locação. Digamos que eu tenha vários deles, né? E o que eu tenho nessa tabela? Eu tenho uma série de carros, então aqui eu teria o tipo do. Então eu tenho uma tabela de aluguel de carros e três colunas. Primeiro quatro, né? Contando com a chave, um ID que é um sequencial, o tipo do carro, o valor do carro e o carro propriamente dito, tá? Que nesse caso aqui eu estou gravando qualquer coisa, né? Estou gerando um caractere aleatório aqui só para a gente poder simular a informação. Mas o que nos importa de verdade aqui que eu quero mostrar é o tipo do carro e o valor. E aí, o que eu quero mostrar com isso? Bom, digamos que a gente tenha separado lá os nossos carros em quatro grupos de carros, em quatro tipos de carros. Primeiro, um que a gente chama de econômico, que tem o valor entre 50 e 70 reais. Outro com o tipo de carros intermediários, né, de 71 a 90, executivo de 91 a 120 e luxo de 120 a 200. Beleza? E aí eu tenho um script aqui que vai gerar essa informação aleatória, né, e já vai inserir na tabela uma série de carros, quatro aqui, 4.000 nesse caso, né? Então eu vou rodar esse insert 1.000 vezes, para cada um ele está retornando quatro linhas, né? Se eu rodar esse select aqui, ó, vocês vão ver que ele funciona e retorna as quatro linhas. E aí o que eu faço? Com base no menor e maior valor, eu gero um valor, fazendo essa continha aqui, e gravo na minha tabela. Então vamos lá, vamos rodar isso aqui para vocês verem o que vai ser gravado na tabela. Muito bem, eu rodei a consulta e logo abaixo aqui dei um select para a gente ver o que tinha nela. E aí o que a gente pode ver? Que a gente tem uma variação, né, de carros econômicos. Eu defini uma faixa de valores, que eu sei que custa, dependendo do carro, de 66 a blá blá blá, e por aí vai. Tá? Beleza, preenchi minha tabela. E aí o que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar é que se eu escrever uma consulta desse tipo, digamos que chegue um cliente lá e fale: eu quero alugar um carro do tipo luxo, tá? Mas eu quero pagar menos de 60 reais. Tem algum carro aí? Digamos que você não saiba de cor, tá? E aí que você vai à pesquisa, deixa eu dar uma olhada no sistema para ver se ele me retorna alguma coisa. E aí você faz o quê? Você passa na sua telinha lá, você vai passar um filtro, olha, eu quero carro luxo, e o valor vai ter que ser menor do que 60 reais. Beleza? Olha só, existe algum carro luxo com valor menor de 60 reais? Não. Por quê? Porque eu consigo ver aqui que eu já sei que para o tipo do carro luxo, o valor varia entre 120 e 200.
E aí o que eu estou querendo mostrar? O que eu estou querendo mostrar é que a coluna tipo carro, dependendo do tipo do carro que você está olhando, a faixa de valores em que estarão presentes na coluna valor vai ser uma que depende do tipo do carro. Então existe uma relação entre as duas colunas. Um outro exemplo muito comum que é utilizado para mostrar essa relação é a fabricante do veículo e o veículo. Então, se eu quero olhar um carro Gol, eu sei que é da Volks. Então, existe uma relação entre o fabricante, uma coluna de fabricante, com a coluna do carro. Tá? Nesse caso, a gente pode usar algumas técnicas para ajudar o SQL. Por que ajudar o SQL? Porque o SQL não sabe que existe esse tipo de relacionamento entre as colunas. E aí, quando a gente aplica filtros com mais de uma coluna, nesse caso na coluna tipo carro e na coluna value, o SQL usa o que a gente chama de densidade das duas colunas para poder, densidade e seletividade, né, para poder fazer uma estimativa. Como assim, Fabiano? Vamos lá, vamos ver quanto que o SQL estimou de quantas linhas, né, seriam retornadas por essa consulta. A gente sabe que não existe nenhum carro do tipo luxo com valor menor do que 60. Então vai vir 0 linhas. Tá? Eu posso até rodar a consulta aqui, ó, que não tem nenhuma linha. Agora vamos ver quanto que o SQL estimou. Pressionei lá Ctrl L, e aí se a gente olhar na estimativa aqui, o SQL está achando que vai vir 125.25 linhas. E aí o que aconteceu? Bom, digamos que antes só da gente ver o que aconteceu, né? Como que ele chegou qual que é o valor então? Deixa eu só atualizar, ó. 125.25. Então vou atualizar meu script aqui, ó, para 125.25. Beleza. Confirmar se é isso mesmo, isso. Aí, primeiro, né? Ele está fazendo um scan aqui, Clustered Index Scan, na tabela aluguel carros. Por quê? Porque eu não tenho o índice por tipo e value. Então, já que eu estou fazendo o filtro, né? Ao invés de eu fazer o scan, o que eu vou fazer? Eu vou criar um índice por tipo carro e value. Beleza? Vamos criar esse índice. Perfeito. Agora vamos consultar a mesma consulta de novo e ver se o SQL usou índice. Não, o SQL não usou índice. Ele gerou scan, continua gerando scan. Mesmo eu usando a cláusula recompile aqui, ó. Ele recompilou realmente o plano, mas achou que não compensava usar um índice. Por quê? Porque lembra, ele está estimando que 125 linhas vão ser retornadas. Então, como minha consulta pede o asterisco, ou seja, todas as colunas da tabela, o SQL está achando aqui que não compensa fazer o seek usando o índice mais o lookup lá, né? Então, para quem viu lá o treinamento, se não me engano, parte 1, a gente falou sobre bookmark lookup. Então, não compensa fazer várias operações de lookup. Na verdade, seria simplesmente mais barato fazer o scan na tabela. Então, vamos entender por que ele errou na estimativa, né? E como que ele chegou na estimativa. Então, a primeira coisa é o SQL executa uma série de passos para poder chegar nessa estimativa. Por quê, Fabiano? Porque dessa vez, diferente do que eu mostrei no treinamento passado, a gente não está lendo direto no histograma uma informação específica e fazendo uma estimativa. Por quê? Porque eu tenho duas colunas. Então, o meu filtro não é só por tipo carro, o meu filtro é por tipo carro e value. Então, eu tenho que fazer estimativa usando o histograma tanto por tipo carro e outro histograma por value, e depois achar a média de distribuição da combinação desses dois valores. Estão entendendo como isso é complexo, é difícil de ser executado? Então, o que o SQL fez? A primeira coisa que ele faz ele calcula a densidade da coluna tipo carro, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Depois ele cria uma estatística para a coluna value.
depois ele calcula a densidade da coluna value, depois ele faz a multiplicação dessas duas densidades que ele calculou no passo 1 e 3, e depois e depois ele passo 5, né, ele simplesmente usa esse resultado, né? Então, na verdade, são 4 passos, né? O passo 5 aqui é só para fechar todos os passos, que é usar a densidade como estimativa. Então, vamos lá. Primeiro, lembrem-se, eu criei um índice por tipo carro e value. E o histograma, lembra que eu falei que um histograma só é criado na primeira coluna chave do índice? Então, o meu índice aqui é por tipo carro e value. O histograma da estatística relacionada a esse índice só é criado com base na coluna tipo carro, beleza? Então, se eu rodar lá um DBCC Show Statistics desse índice, para ver a estatística desse índice, a gente vai ver aqui que a gente tem um histograma, né, falando que, olha, pro luxo você tem Rows 1000 linhas. E tá certo, né? Se eu fizesse uma consulta select asterisco from a tabela aqui, where tipo carro igual a luxo, realmente seriam retornadas 1000 linhas. Muito bem. Então, o que o SQL vai fazer? Reparem que tem uma outra informação aqui que a gente chama de densidade. Então, o que ele faz para calcular essa densidade? E a gente vai ver isso nos próximos módulos, né, com mais detalhes, tá? Mas a densidade de uma coluna, ela é calculada com base na quantidade de informações distintas que ela retorna. Então, o SQL faria assim, um count distinct de tipo carro, eu tenho então distintos, eu tenho 4.000 linhas na tabela, mas de valores distintos eu tenho apenas 4, que são 4 tipos, né, de carro. E aí, para calcular a densidade, o SQL, que é essa informação aqui que a gente está vendo no Show Statistics, né, 0.25, ele pega 1 dividido pela quantidade. Então é um ponto, né, para dar o valor decimal. Então, é esse o cálculo que ele faz, tá? 1 dividido pela quantidade de valores distintos me gera a densidade. Agora, o que a gente está querendo olhar aqui é uma variação desse cálculo. Então, na verdade, o que o SQL fez foi o seguinte. Eu tenho um primeiro filtro que eu apliquei na consulta, que é o tipo carro igual a luxo. Então, com base nessa informação, ele vai tentar gerar esse cálculo de densidades apenas para para a quantidade de linhas que respondem a esse meu predicado, né, que é tipo de carro igual a luxo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse filtro, vai lá no histograma e vai consultar quantas linhas ele retorna. Então, são 1000 linhas para tipo de carro igual a luxo. Perfeito. Com base nessas 1000 linhas, ele gera uma conta de 1000 linhas, que retornam um tipo de carro igual a luxo, dividido pela quantidade de linhas existentes na tabela, que nesse caso aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, são as 4.000 linhas, tá? Então é um dividido pelo outro. Daria aqui o 0.25 também, tá? Então vamos lá, essa é a densidade do valor tipo carro luxo na tabela, com base no que ele leu no histograma, é claro. E aí, que é o segundo passo que ele ia executar? Ele ia criar uma estatística para a coluna valor, correto? Então vamos lá, se a gente pegar e consultar na tabela aluguel carros para ver se tem alguma estatística, o que a gente vai ver? A gente vai ver que existem algumas estatísticas aqui, ó, que foram criadas automaticamente. Então, provavelmente uma dessas estatísticas é com base na coluna value. Por quê? Porque ele precisa do histograma na coluna value para poder fazer esse mesma regrinha aqui. Vai lá, consulta o valor que foi pesquisado, vê quantas linhas e divide pelo total de linhas na tabela. Então, vamos pegar a segunda coluna aqui e ver se é a estatística por value. Não é, então vamos ver, deve ser provavelmente a primeira estatística aqui. Tá lá, o SQL criou sozinho, em tempo de compilação dessa consulta,
uma estatística. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando pelo valor menor do que 50. E aí, o que eu preciso para poder fazer o mesmo cálculo de divisão, né, pela quantidade de linhas na tabela? Eu preciso saber quantas linhas esse predicado menor que 50 retorna. Sozinho, quantas linhas ele retornaria? Então, como que eu faço essa conta? Bom, eu vou pegar o histograma aqui, eu vou colar lá no Excel da vida. Deixa eu abrir aqui o Excel, para ficar mais fácil, né, da gente fazer a estimativa. Vamos lá, Excel. Muito bem, vou colar aqui. E aí a gente está procurando pelo valor menor do que 50, correto? Então a gente vai vir aqui até o range rows de todas as linhas anteriores, aqui rows também, e esse range rows. O valor 60 tem 55 linhas, mas a gente quer desconsiderar ele, né? Então, teríamos aqui então uma soma de 501 linhas que seriam retornadas para valores menor do que 60. Então, 501, correto? Correto, 501. Beleza. Então, mesma regrinha, né? 501 linhas para o valor menor que 60, dividido pelas 4.000 linhas que existem na tabela, a gente teria uma densidade de 0.125250. E aí, próximo passo seria multiplicar as duas densidades, né? Então, 0.25 vezes essa densidade da coluna value. E aí, essa densidade aqui, a gente vai usar, que é essa densidade final, para multiplicar, para a gente achar a média de distribuição, com base na média de distribuição, que é o que a densidade nos retorna. Entre os dois filtros, quantas linhas mais ou menos seriam retornadas? Mas veja bem que essa média não vale muito porque existe a relação entre as duas colunas, né? Linhas de outros valores que diferentes do range de valores para carros luxo não deveriam ser consideradas nesse cálculo. Por isso que está errado, por isso que a estimativa é equivocada. Ela funciona muito bem em alguns casos, mas para esse caso específico, essa estimativa não funciona. Então, a gente teria o que aqui nessa divisão? O que eu espero? Eu espero chegar lá no 125.25. E aí vamos ver se é isso mesmo. 125.25. Então, bateu. Tá? Foi esse o cálculo que o SQL fez para poder chegar naquela estimativa. E esse cálculo, infelizmente, para esse caso, em que existe relação entre as duas colunas, ele não funciona muito bem. E ele vai gerar estimativas imprecisas. Quais são as alternativas, Fabiano, que a gente tem para poder corrigir esse tipo de cenário? Bom, existem algumas. A primeira alternativa é uma mais bruta, né? Que seria simplesmente forçar o uso do índice. Funciona, mas a estimativa continua errada, né? Porque, olha só, isso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o SQL continuando, ok, usou o índice, beleza, fez o seek, mas ele continua com a estimativa incorreta, tá? Mas, para esse cenário, resolveu. Por quê? Porque eu evitei fazer o scan em uma consulta que eu vou retornar 0 linhas. Realmente, né? Ela é mais eficiente do que fazer o scan. Agora, segunda alternativa, criar um índice coberto. E aí, se o SQL tiver o que a gente chama de coverage index, ou seja, um índice que contém todas as colunas da sua consulta, ele vai usar sempre, independendo... Opa, vamos criar ele primeiro, né? Vamos lá, vamos ver o plano agora. Agora ele usou o índice. Por quê? Independente da quantidade de linhas que vão ser retornadas, essa é a melhor forma para responder a consulta. Tem um índice coberto, perfeito. Aplica o filtro e retorna quantas linhas precisar retornar. Então não tem mais o custo do lookup.
Então, mesmo que retornando várias linhas, vale a pena usar um índice. Mas, de novo, a estimativa continua errada. Então, como que eu faço sem forçar, sem ter que criar um índice coberto, para que a estimativa, para que o SQL consiga fazer uma estimativa mais precisa? Bom, a partir do SQL Server 2008, vou só apagar esse índice, a gente tem o que a gente chama de estatísticas filtradas, né? Qual que é a ideia para estatísticas filtradas nesse cenário? A ideia é eu criar uma estatística com base na coluna value para cada tipo de carro existente. Então eu fui além. Ao invés de criar só 4 estatísticas, eu criei 5. Por quê? Porque a última eu cobriria um possível novo tipo de carro, que seja diferente desses que a gente está usando. Okay? Vai que alguém cadastra um tipo de carro novo, essa estatística já cobriria essas novas categorias de carros. E aí, o que eu teria? Eu teria, se eu pegar e der um dbcc shows statistics dessa estatística para essa tabela, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma expressão de filtro me dizendo que essa estatística só serve quando eu tiver a expressão tipo de carro igual a luxo. E aí, reparem que, olha só, o range aqui nem tem o valor 60. Sim, porque para criar a estatística, o SQL só considerou as linhas em que tipo de carro fosse igual a luxo. E aí, quando você usa consulta, a mesma consulta agora, tá vendo? Ó, o SQL consegue o quê? Usar o índice, mesmo sem eu forçar nada, e fazer a estimativa de apenas uma linha. Perfeito, era isso que eu queria. Tá? Por quê? O que ele fez agora? Bom, como essa cláusula aqui bate e exatamente igual a essa cláusula aqui, ele sabe que ele pode usar a estatística, ou seja, o histograma de value, para poder aplicar o filtro por value. Perfeito? Então, a ideia é criar várias estatísticas para cada tipo de categoria. Agora, se você me perguntar, Fabiano, mas é fixo isso? É fixo isso. Como assim é fixo, né? Tá vendo? Eu tive que passar o nome aqui exato. Não dá para fazer um dinâmico disso. Assim que entrar, ele já cria uma estatística nova? Não, você teria que criar algo manual, um job, alguma coisa, para poder ficar pesquisando esse tipo de informação e criar a estatística automaticamente. Então você fica limitado aí ao número de estatísticas que você pode criar por tabela, que se eu não me engano são de 500 e alguma coisa, mais as dos índices, né? Que são 1000 índices que você pode criar. Então, assim, eu não recomendo criar tantas assim também, tá? Mas em alguns cenários isso pode significar gerar planos mais eficientes. Então, dependendo do seu cenário, de novo, sempre depende, né? Talvez compense criar várias estatísticas ou não. Ou criar estatísticas apenas para os filtros mais utilizados. Então, você sabe que a maioria das consultas é feita para determinado filtro, crie para esse filtro. Então, isso é importante. Tá? Uma outra pergunta que normalmente surge quando eu estou falando sobre isso é: e se eu tivesse aqui na minha consulta utilizando uma variável? Daí a minha resposta vai ser, então, por exemplo, a consulta desse jeito, @var aqui, um varchar de 60 igual a luxo. Vamos lá? Vamos ver como que fica a minha consulta. Scan, tá vendo? E a estimativa qual é? 125.25. Por que agora o SQL não conseguiu usar a estatística? Porque ele não sabe, em tempo de compilação, qual é o valor de var aqui nesse caso, né, dessa variável.
ele só vai saber, ou seja, com exceção, quando você passar a cláusula recompile, tá? Porque daí ele recompila, ele gera, faz o sniff dessa variável, do valor dessa variável, né? E aí consegue, vamos ver no plano atual aqui. Deixa eu ligar o plano atual. Query include actual execution plan. E aí, ainda que o plano estimado ele mostrou scan, no atual a gente consegue ver que ele consegue fazer a estimativa correta. Tá? Vamos só parar o mouse aqui em cima. E aí a gente vê que ele fez a estimativa de uma linha. É interessante que o plano estimado aqui, ele está achando que vai fazer um scan, mas aí em tempo de execução ele gera outro plano. Interessante isso, né? Muito bem. É isso, pessoal. Isso é um dos problemas que a gente vai tratar. Vamos para o próximo. Um dos cenários, né, relacionados a estatísticas, vamos falar sobre o próximo agora.